foi publicada a nova tabela do INSS e todos os detalhes dessa alteração nós vamos ver aqui nesse vídeo. Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, eu estou aqui no vídeo de atualização porque foi publicada a nova tabela do INSS, que ela passa a valer a partir de 1º de maio de 2023. Nós vamos ver o detalhe. Foi uma alteração bem pequena que teve ali na tabela, mas nós vamos dar uma olhada nessa tabela. Também nós vamos exemplificar um cálculo aqui só para você lembrar como é feito o cálculo progressivo do desconto do INSS. Mas antes eu queria pedir para você que não esqueça de se inscrever aqui no canal. A tua inscrição é muito importante, você já sabe, apoia a geração de conteúdo, e quem já está inscrito aqui no canal, quem já está apoiando o conteúdo aqui do canal, eu quero agradecer de coração, tá? Então só clicar aí no botão de se inscrever. Clicou aí, já se inscreveu? Muito bem. Pessoal, foi publicada essa portaria. É uma portaria que ela tá com data do dia 4, tá? Ela tá com data do dia 4/5, porém ela só foi publicada no Diário Oficial da União no dia 8, tá? Dia 8/5. Ela é uma portaria que dispõe sobre os reajustes dos benefícios pagos pelo INSS e demais valores constantes no regulamento da Previdência. É uma portaria que sai todo mês de janeiro de cada ano. Como nós tivemos uma alteração no salário mínimo, essa alteração causou impacto aí no pagamento dos benefícios, então automaticamente também essa portaria teve que ser atualizada, né? Agora, a portaria lá de janeiro era a portaria 26, ela foi alterada por essa portaria aqui, que é a portaria 27, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira dar uma olhadinha lá nela, mas o que interessa pra gente aqui, que é do departamento pessoal, é a nova tabela do INSS. Essa tabela, ela começa a valer a partir de 1º de maio, tanto que você for olhar lá na portaria, ela traz as duas tabelas, a primeira tabela que vale de janeiro até abril, e essa aqui que vale a partir de maio, tá? Maio de 2023. Claro, agora o passo é o teu sistema de folha fazer essa atualização aí, provavelmente o teu software de folha já fez essa atualização, beleza? Então essa tabela do INSS é uma tabela que nós chamamos de tabela progressiva, ou seja, conforme vai aumentando o salário do empregado sobre essas faixas, né, vai se aplicando um percentual até você encontrar o valor a descontar. É uma metodologia recente, ela veio ali depois da reforma da Previdência, antes era outra forma de cálculo. A gente vai usar aqui um exemplo depois para você compreender melhor. Basicamente o que alterou aqui, pessoal, foi que sobre a primeira faixa teve o reajuste para o novo salário mínimo. Então quem ganha até 1.320, ele vai contribuir, né, com 7,5% de INSS, ou seja, vai ter um desconto de 7,5%, tá? Então, esse aqui foi o reajuste que teve, a diferença que teve da tabela de janeiro para essa tabela. Basicamente, eles só fizeram esse reajuste aqui para o novo salário mínimo que está vigente a partir de maio. Eu já fiz aqui um vídeo onde tinha saído uma notícia lá no site da Previdência que já trazia uma prévia dessa tabela e agora ela é oficial. Foi basicamente isso que eles validaram. Com essa alteração, muda ali o teto do desconto previdenciário dos empregados e também dos contribuintes individuais. A tabela do INSS, ela tem um teto limite, é basicamente a mesma coisa. Ou seja, o empregado ele pode ganhar até 10 mil, 20 mil, 30 mil reais, mas ele só vai contribuir até a faixa de 7.507,49. Então, só até essa faixa é que ele vai ter desconto, que esse aqui é o teto previdenciário. A partir dali, aquilo ali é excedente, não entra para o cálculo do desconto do empregado, tá bom? Então, para quem ganha até esse valor, o desconto máximo que o empregado pode ter é de 876,95. E para os contribuintes individuais, não vai se aplicar essa regra aqui, se aplica aquela regra dos 11%, 11% sobre a remuneração dele, respeitando o limite previdenciário, o desconto pode chegar até 825,82, tá? Esses aí são os valores máximos que podem ser feitos de desconto, tanto do empregado quanto do contribuinte individual, tá? Como eu falei na tabela progressiva, conforme a remuneração do empregado vai aumentando, vai se aplicando o percentual sobre aquela faixa de salário, de remuneração. Aí, eu trouxe um exemplo aqui pra gente fazer juntos, tá? E pra gente só fixar. Eu tenho certeza que provavelmente você já sabe fazer esse cálculo. Mas se você não sabe, tem uma série de vídeos que eu gravei em janeiro aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição a playlist pra você ir lá e assistir. Aonde eu falo, apresento essa tabela e apresento o cálculo ali. Pelo menos 4 exemplos de cálculo para ajudar você a fixar. Aqui para o nosso exemplo prático, eu preferi trazer um valor alto logo de remuneração, que supera aquele valor excedente, né?
para a gente poder fazer junto esse cálculo aqui e chegar no valor do... Claro, eu já sei aqui qual vai ser o valor que vai ser descontado do empregado, que é até o máximo, mas só para você ver sobre cada faixa como é que se aplica o percentual e qual é o valor que vai ser descontado desse empregado durante esse período, certo? Vamos lá então? Então, como é uma tabela progressiva, a gente já viu ali na tabela anterior, para quem ganha até 1.320, eu tenho que aplicar, vou botar o zerinho pequeno aqui, eu tenho que aplicar o percentual de 7,5%. Então, vezes 7,5%, eu vou encontrar o valor de R$ 99,00. É esse valor aqui que pode ser descontado sobre essa primeira faixa. Como ela é uma tabela progressiva, ou seja, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Sobre cada excedente aqui eu aplico um percentual. Então, o excedente aqui dessa faixa é o valor de 1.251,29. O excedente dessa faixa aqui é o valor de 1.285,65. E o excedente dessa faixa aqui é o valor de 3.650,55, tá? Então, voltando aqui para o nosso cálculo, né? Então, eu já sei que o próximo excedente aqui é o excedente da primeira faixa. Aqui o da segunda, eu vou ter o valor aqui de 1.251,29, que eu vou aplicar os 9%, e eu vou chegar no valor de 112,61, tá? Sobre a terceira faixa, eu vou ter ali o valor de 1.285,65, onde eu vou aplicar ali o percentual de 12%, e eu vou chegar no valor de 154,27. Sobre a quarta faixa, eu vou ter ali, né, a faixa excedente total de 3.650,55, onde eu vou aplicar os 14%, e eu vou encontrar o valor de 511,07. Se eu somar todos esses caras aqui, se eu somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, eu vou chegar no valor, tá, de 7.507,49, que é o teto previdenciário, ou seja, só até esse valor que pode haver a contribuição. Se eu somar todos esses aqui, que são os valores que vão ser descontados, eu vou chegar no valor de 876,95, que é o valor máximo que pode ser descontado desse empregado, tá? Aí você pode estar se perguntando, mas a remuneração dele não é R$8.000? Beleza, é R$8.000, mas se eu pegar esse valor aqui menos esse, bora ver a diferença aqui, 8.000 menos 7.507,49, eu vou ter o valor aqui de 492,51. Esse aqui, pessoal, é o que nós chamamos de excedente, tá? Sobre esse valor aqui, podia ser até maior, né? Se ele tivesse uma remuneração maior. Não vai ter desconto previdenciário. Isso não quer dizer que não vai ter a cota patronal, tá? Isso aqui é com relação aos empregados. Então, sobre esse excedente, não tem o desconto, né, do INSS, a contribuição do empregado. Por isso que é muito importante você ficar atento no caso dos empregados que têm múltiplos vínculos, porque as remunerações dos vínculos, elas vão compondo essa base para a contribuição dele mensal. Então, se ele já contribui com o valor numa empresa, a próxima empresa que vai fazer desconto tem que saber, né, que na outra ele já contribuiu com uma parte, e aí ele só vai contribuir com a diferença, tá? Até chegar ali respeitando o teto previdenciário. É muito comum, por exemplo, eu já atuei na área médica, era muito comum os médicos terem vários empregos, né? E aí tem muitos médicos que acabavam pagando muito INSS porque não informavam o outro empregador que já contribuía na outra empresa. Então, você que tem múltiplos vínculos, você tem um empregado que tem múltiplos vínculos, tem que saber dessa informação. Claro, é a responsabilidade do empregado avisar a empresa que ele tem múltiplos vínculos para você conseguir fazer esse cálculo, tá? Para chegar no desconto correto mensal, na contribuição mensal correta do empregado, tá bom? O que nós fizemos aqui, basicamente, eu já expliquei ali na minha série de vídeos, onde eu vou com detalhes, trazendo vários exemplos. Ali na minha série eu trago até ali faço uma analogia ali para ajudar você a entender melhor esse cálculo. E aqui, pessoal, basicamente sobre a remuneração do empregado, como é uma tabela progressiva, conforme, né, você vai avançando nas faixas,
sobre a diferença das faixas e você vai aplicando o respectivo percentual, aonde você vai encontrar o valor e aí somando o total ali dos descontos você consegue encontrar o valor que vai ser descontado dele, claro, respeitando o limite, né, o teto previdenciário, certo? Isso aqui foi só para exemplificar, mas eu quero recomendar que você depois dá uma passada lá na nossa playlist, principalmente você que está começando o departamento pessoal, para aprender mais, que ali eu quero enfatizar mais uma vez, eu faço cálculo passo a passo para ajudar você a entender melhor como é que é feito esse cálculo. Aqui foi só para a gente relembrar mesmo, tá? Hoje os softwares de folha, eles ajudam muito a gente nesse processo de cálculo, é importante você conferir e etc, mas isso aqui está muito automatizado. Então, você tem que carregar a tabela ali, faz um teste de cálculo e verifica se o cálculo está correto, né? Você está trazendo as bases corretamente. Outro detalhe importante também, é uma dúvida recorrente, é como é que fica no caso de férias e rescisão. As férias você não precisa recalcular, as férias que foram calculadas antes dessa tabela sair ou antes do teu software atualizar a tabela, você não precisa recalcular porque quando você calcular a folha mensal, esse ajuste de INSS ele é feito na folha mensal no caso de férias. Agora, no caso de rescisão, tem que ficar atento porque se o empregado ele receber uma remuneração que tem base para o INSS um pouco maior que o salário mínimo, tá? Provavelmente vai ter uma diferença ali no cálculo do INSS. É importante você verificar, tá? Se está certinho. Só dá uma conferida. Se não tiver aí, você vai precisar recalcular a rescisão, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.